acredito que vai entrar mais pessoas também. E enquanto isso... Tem 70 e poucos inscritos, Sergi. É porque como é 7h33, né, eu acho que o pessoal está se organizando para entrar. E aí, enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho. Posso, meninas? Pode, por favor. Já são 7h30. Pronto, vou compartilhar aqui a tela para apresentar um pouquinho para vocês. Então, todo mundo está vendo a minha tela? Está compartilhando? Tá, compartilhando. Pegou aí? Pegou. Pronto, ótimo, gente. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Sergiane Souza, eu sou contadora, tenho 27 anos, na verdade, até atualizada, acabei de fazer 27 anos. Sou daqui de Recife, Pernambuco. Sou contadora formada há uns 2 anos, mais ou menos, e é o tempo que eu já estou empreendendo no mercado contábil, né? Mas como assim, já estou empreendendo? Porque eu comecei a empreender, gente, eu ainda estava na faculdade. Eu estava fazendo o que Camila acabou de falar para vocês, começando a atender microempreendedor individual. Por que eu já comecei mesmo estando na faculdade? Porque é uma possibilidade. Então, eu quero saber de vocês aqui, quem é estudante? Coloca aí no chat de quem é estudante. Me falem também de onde vocês são, para me saber que, graças ao digital, a gente consegue alcançar muitas pessoas de toda a região, conhecer outros estados, outras histórias. E aí eu já comecei a empreender ainda cursando, eu estava acho que no 6º, 7º período, mais ou menos por aí. Uma pessoa precisava de uma contadora para auxiliar na gestão financeira, uma empresa do MEI. E aí ela falou com a minha irmã, ela conhecida, falou assim, tua irmã não é contadora, né? Minha irmã falou assim, não, minha irmã não é contadora ainda não, está se formando. Mas ela já trabalhava com contabilidade há muito tempo, porque meu primeiro emprego formal foi com contabilidade. Apesar de que, na época, por incrível que pareça, eu não queria ser contadora, eu não gostava de contabilidade. Inclusive, eu pedi demissão desse escritório, que eu trabalhava na parte fiscal, para cursar técnico em edificações, que meu sonho era fazer engenharia, meu sonho era ser engenheira. Eu não gostava de contabilidade. E aí, trabalhando em um escritório, eu fiz o curso de edificações, fazia várias planta baixa, ia para a obra, queria ter essa vivência, não queria de jeito nenhum escritório. Eu dizia assim para o meu pai, pai, eu não nasci para estar dentro de um escritório, eu não gosto de um escritório. E aí eu fui fazendo tudo que eu tinha vontade, tive vontade de fazer, mesmo o dono do escritório dizia assim, Sergiane, tu tem talento para isso, tu se dá bem. Eu dizia, não me vejo aqui dentro. E aí eu fui fazer edificações, trabalhei em algumas obras, tenho uma experiência muito boa, é totalmente diferente da vivência de escritório. E aí, quando foi depois, uma das obras acabaram, e aí eu voltei a trabalhar em um escritório na parte de cobrança de honorários de condomínio, né, que era uma administradora de condomínio. E eu trabalhei por lá, apareceu uma vaga para trabalhar no departamento pessoal, e aí eu disse, rapaz, já estou aqui, né, vamos aprender o DP. E por já ter a vivência do antigo escritório, já trabalhava no sistema, já conhecia aqueles domínios sistemas, foi bem mais simples para mim aprender o módulo do departamento pessoal, né? E aí lá eu fiquei, depois de mais ou menos um ano, eu disse, não, eu tenho que decidir o que eu quero fazer da minha vida, eu tenho que me formar, eu tenho que cursar uma faculdade, tenho que fazer alguma coisa. Não adiantava mais querer ir para a engenharia, porque já não tinha mais condições, eu já estava dentro do escritório. E aí foi quando eu decidi fazer contabilidade. E hoje eu posso dizer a vocês que eu sou muito feliz mesmo, com o caminho que, graças a Deus, né, eu consegui trilhar, com tudo que eu passei para chegar até aqui. E hoje eu estou, né, há 2 anos já empreendendo no mercado contábil, sou professora, mentora, tem um projeto de mentoria para departamento pessoal e uma mentoria para MEI, onde eu ensino todas as particularidades do MEI, gestão financeira, gestão empresarial, departamento pessoal para o MEI. Inclusive, estou com a turma aberta agora, a próxima turma só em janeiro, então quem tiver interesse de aprender mais sobre o MEI, porque hoje, como o Mila falou, né, é uma aula de 1 hora. Então, com certeza eu não consigo trazer tudo que eu trago para os meus alunos.
da mentoria, mas quem ainda não me segue no Instagram, me segue. Meu Instagram é esse aí, @Sergiane Contadora. Eu sempre trago conteúdos de departamento pessoal, de MEI, de empreendedorismo lá. Sempre compartilho também o dia a dia, os perrengues, como eu falo, da nossa profissão. Hoje, os serviços que eu ofereço no meu escritório é de terceirização do departamento pessoal, que é uma outra opção. Alguém aqui trabalha no DP? É familiarizado com o DP? Vocês não gostam do DP? Me contem. Eu não gosto de DP, tô fora. Sério, Mila? Nossa, é tão bom o departamento pessoal, minha gente, mas é muito comum, inclusive aí já dando uma dica para vocês, é muito comum os contadores não gostarem de departamento pessoal, tá? Muito comum mesmo. Inclusive, eu comecei a prestar esse serviço de terceirização, eu nem sabia que isso existia, para ser sincera. Uma contadora me procurou perguntando se eu oferecia esse serviço. E aí eu falei que oferecia, só que eu nunca tinha oferecido, nem sabia que existia mercado para isso. E aí eu conversando com outros profissionais da área, né, disse, não, Anne, tem sim como terceirizar. E eu, mas aí como é que eu cobro? Quanto é que eu vou cobrar pelo serviço? Como é que eu vou fazer? E aí a nossa classe é uma classe muito, muito boa, que ajuda uns aos outros, que não tem isso de, é minha concorrente. Não, gente. Quem está iniciando agora no mercado contábil vai se deparar com isso, de estar precisando da situação. Vem o outro contador, ajuda. Então, assim, a gente tem realmente uma classe que ela é unida. E foi aí que nasceu, né, essa prestação de serviço de departamento pessoal. E aí, hoje, eu tenho esse escritório, trabalho com empresa do Simples Nacional também, porém segmentada para serviço. E estou nessa caminhada de empreendedora, né, de empreendedorismo, que a gente sabe que não é uma caminhada fácil, tem altos e baixos, mas não pode desistir, né? A gente tem que sempre buscar alcançar os nossos objetivos. Eu vou parar aqui o compartilhamento dessa tela. Pronto. Então, temos 18 pessoas na sala. Gente, vocês já se apresentaram aqui? Já, minha querida, na verdade, a gente está com 35 alunos, né? Os demais que forem entrando vão pegar a aula em andamento, né? Pronto. O pessoal já se apresentou. Podemos dar início à doutrina. Posso começar? Pode começar. E Então, seja vamos muito bem-vindo. embora. Vamos embora. Então, papel, caneta. Como a contadora blogueira, façam stories, me marquem nos stories se vocês puderem, porque isso ajuda a compartilhar o meu perfil, né, o meu trabalho. Inclusive, estou vendo uma pessoa aqui, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Vanessa eu conheço, tá falando comigo que está aqui. Estou muito feliz de ter você, tá? Os demais... Mas podem falar, gente. Abre o microfone, tá bom? Eu quero uma aula bem próxima de vocês também, tá? Vamos lá. Vamos lá, que eu tô aqui para aprender, hein? Vamos embora. Vamos embora, Vanessa. Ó, o Lucas perguntou, né? O que é DP? É o departamento pessoal. Desculpa, Lucas. É que é tão comum de falar o DP, é o DP, é o DP, mas é o departamento pessoal. É uma das áreas de quem estuda contabilidade, né? Você pode trabalhar no setor fiscal, no financeiro, no contábil, no departamento pessoal. Então, eu cuido da folha de pagamento de algumas pessoas, muitas pessoas. E aí, esse serviço eu atendo todo o Brasil, graças a Deus. Alguém levantou a mão? Pode falar. Eu levantei a mão sem querer, desculpa. Fernando, tá bom, sem problemas. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Então, todo mundo está vendo aqui esse mapa mental? Estamos sim, Sergipe. Pronto, beleza. Mila, você vai aí acompanhando o chat? Vou sim, minha querida. Pode ficar atenta só na doutrina, que eu vou filtrando aqui, se houver aqui essa questão, aí depois a gente vai respondendo. Combinado, gente. Então, vamos lá, né? Primeiro de tudo, o que é o MEI, né? Para vocês, quem é o MEI?
Então, eu sempre costumo falar na aula que o MEI, ele é aquele senhorzinho que tem um mercadinho, que tem uma venda, é aquela senhora que tem uma lanchonete, às vezes é a nossa cabeleireira, é a nossa manicure, é o barbeiro dos rapazes, é geralmente aquela pessoa que está iniciando no empreendedorismo, que está começando agora, que executa uma atividade que não é regulamentada. Então, é de fato alguém que está bem no início da prestação desse serviço, né? E aí, como é que o MEI foi criado? Eu costumo dizer o seguinte, que o MEI ele foi criado, gente, porque o governo ele não tinha o controle da informalidade. Então, o governo ele sabia que existia milhares e milhares de pessoas na informalidade. Hoje, por exemplo, temos mais de 14 microempreendedores, 14 milhões de microempreendedores espalhados por todo o Brasil. O Brasil ele é composto, acredito muito que 90% das empresas são micro e pequenas empresas. É quem gera maior renda, é quem emprega mais pessoas no mercado de trabalho. É de onde, de fato, vem toda essa movimentação da economia. Então, é um público muito importante para a economia do Brasil. E aí o governo ele não tinha o controle de quantas pessoas tem um mercadinho pequenininho, tem uma lanchonete. E aí o que foi que o governo fez? Né? Qual era a ideia dele? Era controlar essas pessoas. Eles tendo o controle, eles iriam saber se estava aumentando o número, se não estava. O brasileiro em si, concordam comigo, que já é um público que ele é muito empreendedor. O brasileiro em si, ele já tem esse instinto de empreender, de ir em busca do mais, de querer mais. E aí o governo se viu na situação de, opa, quantas pessoas será que estão trabalhando dessa forma? E foi aí que nasceu o microempreendedor individual. Também vejo como lado deles de fazerem arrecadação. Mas como assim, né? Arrecadar esse valor é tão pequenininho. Por mais que o MEI ele só pague a guia do DAS, que vamos falar sobre ela mais um pouco na frente, é uma guia única, onde lá está composto um imposto de INSS, ICMS, INSS, ICMS e o ISS, por mais que seja uma guia de R$ 65, R$ 66, R$ 60, R$ 61, por mais que seja pouco, mas vocês concordam comigo que é uma forma do governo arrecadar também? Porém, em contrapartida, o que foi que ele pensou? Eu vou ter o controle de quantos microempreendedores existem no Brasil, certo? Eles vão estar contribuindo, se tem contribuição, está arrecadando para os cofres públicos, porém, em contrapartida, eu vou estar beneficiando eles de alguma forma. E aí nasceu vários benefícios previdenciários, que vamos falar mais à frente, que surgiu para o microempreendedor individual, que é salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, e por aí vão vários outros benefícios. Só que aí o que acontece? Não é todo MEI que vai ter direito a esse benefício. Precisa estar com a guia paga todo mês certinho, tá? Mas vamos falar mais para frente. Então, o MEI ele foi criado em 2008, certo? Através da Lei Complementar 128 de 2008. Ela modificou, ele foi inserido dentro do Simples Nacional. Quem aqui sabe o que é Simples Nacional? Mas, gente, vão falando aí como é que está esse nível de vocês. Para mim não estar falando nenhum termo técnico e vocês não entenderem, tá? Camila, você quer falar? Minha querida, só fazer uma ponderação quando você comentou com relação sobre o governo contra ou versus o contribuinte do microempreendedor. Além disso tudo que a Sergi falou, nós tivemos recentemente a publicação do convênio 50, que trouxe a obriga, antes desse convênio, era o convênio 134. O convênio 134 já obrigava as empresas financeiras a apresentar para o governo cartão de crédito, cartão de débito e private label, que é aquele cartãozinho das lojas, sabe? Com a publicação do convênio 50, mês passado,
Os bancos, as instituições financeiras, eles terão que apresentar também a movimentação das pessoas via Pix. Então, o microempreendedor, ele vai fazer a arrecadação dele, ele vai fazer o recolhimento mensal ali de média R$ 60 a R$ 66. Em contrapartida, terá benefícios, mas o governo, independente de você ser um microempreendedor ou não, o governo vem acompanhando as nossas movimentações financeiras. Então, isso é importante a gente frisar. Esse olhar do governo sobre nós, ele vem aumentando. Muito. Né? Então, é essa contribuição. Sergi, obrigada. Por nada, Mila. Mila, eu não consigo ver aqui quando levantam a mão, então pode interromper mesmo minha linha de raciocínio, tá? Não tem nenhum problema, não. Sim, gente, é exatamente isso que a Camila falou, né? O que é que eu estou vendo muito? Já entrando nesse assunto. Com esse convênio que foi liberado, que muitos meios estão sendo desenquadrados pela transferência de Pix, né? A utilização do Pix. Por quê? O que é que a gente pensou? A gente, que eu digo, todos nós, da população, o que é que foi que o ser humano pensou? Não vai ter controle sobre o Pix. Eu posso transferir, receber e não vai ter esse controle. O governo não vai controlar. Porém, financeiras tendo que enviar esses relatórios para, no caso, o que eu estou vendo mais é a Cefaz, né? Que é a Secretaria da Fazenda, enviando essas informações também para a Receita Federal, cruzando com informações do banco e desenquadrando muito MEI, porque estão faturando acima do limite, que é o que a gente vai falar mais na frente. Então, se aqui tiver algum empreendedor que não seja contador ou estudante de contabilidade, você precisa ter esse controle financeiro para que isso não aconteça com a sua empresa. Porque o que é que acontece? A maioria das empresas, essa semana mesmo, acho que chegou umas 4 empresas para mim fazer o desenquadramento. Por quê? O governo está se notificando, né? Está tendo esse reconhecimento que estão ultrapassando o limite do MEI, e aí você tem que desenquadrar muitas vezes de forma retroativa, que aí é um assunto mais delicado. É quando tudo que você fez até agora tem que ser calculado de forma retroativa até janeiro, a data da abertura da empresa. Alguns têm que ficar para o próximo ano. Então, assim, são análises que nós, como contadores, fazemos para estar resolvendo essa situação das empresas, tá? Mas bem pausada aí, Mila. Então, vamos lá, gente. Então, como eu falei, né? Qual é a importância de estar legalizando a sua empresa? Né? É importante você legalizar para que você tenha direito aos benefícios previdenciários, você tenha também direito à liberação de crédito bancário, sem falar que na hora de negociar com um possível cliente ou com um fornecedor, a partir do momento que você tem o CNPJ, ele traz um outro olhar para você. Você é visto de uma outra forma, traz mais credibilidade para o seu negócio. Por isso que é importante formalizar. E aí eu falei, né, quem era o MEI. O MEI, como eu tinha dito para vocês, é o cabeleireiro, é a manicure, é a dona de um comércio, de uma lanchonete. São pequenos empreendedores, é um depósito. Então, é comum ver, principalmente em bairros, aquelas pessoas que sempre abrem um comérciozinho, né? Como falam, eu tenho um comérciozinho. Então, basicamente, esses que são os MEIs. E aí, quem não pode ser MEI? Existem requisitos para que a pessoa seja MEI. Não é qualquer pessoa que pode se enquadrar como MEI. Então, as atividades que ela tem órgão regulamentador, ou seja, que é utilizado o intelecto, não que essas outras não sejam, tá, gente? Mas o governo, ele classifica dessa forma, não pode abrir o MEI. Por exemplo, contador, advogado, um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um arquiteto. Então, quem tem conselho de classe, essas atividades não podem ser MEI, tá bom? Porém, tem outra situação. Uma vez eu estava numa aula e uma aluna falou assim para mim, Anne, uma psicóloga que vai abrir uma lojinha de roupa feminina, né, de vestuário. Pode ser MEI? E aí, vocês acham que pode? Uma psicóloga que vai abrir uma lojinha, ela pode ser MEI? Quero saber de vocês também. Eu não vou ficar falando aqui sozinha.
Oi, Anne. Oi. Ó, a Eu André já tava, falou que pode. eu até estava tendo essa discussão, né, outro dia, com relação a essas questões, né? E acho super importante essa sua ponderação de observar que é o exercício da atividade. Então, Isso. a gente, enquanto tem um órgão regulador, uma classe que nos regulamenta, no exercício dessa nossa atividade, por exemplo, nosso caso de contabilidade, a gente tem que ter uma empresa formalizada que não é MEI, mas outras Isso. atividades não, e o pessoal tem muita dúvida, né? Isso aí, exatamente, Mila. Eu, contadora, posso abrir uma lojinha assim, um comércio de roupa e posso ser MEI. Porém, eu vou ser MEI para aquela atividade que eu vou executar. Então, não posso abrir um MEI para executar a atividade de contadora. Ela não pode abrir um MEI para executar a atividade de psicóloga. Porém, eu posso sim abrir um MEI para executar outra atividade que não tenha órgão regulamentador, que não tenha essa classe, tá bom? O que tem que ter cuidado aí é que MEI, quem é MEI não pode ser sócio em outra empresa, tá? Então, aí é um ponto de atenção. Então, você não pode ter MEI e ter uma outra empresa aberta. Então, se você vai abrir uma lojinha, você já não pode abrir um escritório de contabilidade, por exemplo, porque não vai poder ter sociedade ou ter outro tipo de empresa aberta, tá? Então, todo mundo está entendendo, gente, até aí, tá tranquilo? E aí, vamos lá. MEI. Primeiro de tudo, tem que estar com a atividade que não seja impeditiva, né? Você tem que estar com as atividades que são permitidas para o MEI. E como é que eu vou saber, Sergiane, quais são as atividades permitidas? Existe, gente, uma resolução, tá? É essa aqui que está nesse material que eu vou estar disponibilizando para vocês, que ela traz a resolução CGSN, anexo 6º da resolução 140 de 2018. Ela traz todas as atividades que podem ser MEI, tá? Inclusive, todo mundo aqui já fez a abertura do MEI ou nunca fez, me falem. Se você um dia for fazer a abertura do MEI, você pode até colocar no Google assim, ó, quero ser MEI. Eu vou mostrar, posso mostrar, Camila? Posso? Pronto. Pode Aqui, sim, ó. pode compartilhar. Pronto. Aí vocês podem colocar assim, ó, quero ser MEI. E aí ele vai abrir nessa site aqui do gov.br, tá? Tenham cuidado para sempre estar dentro do site do gov.br, porque existem sites que cobram pela abertura do MEI, porém a abertura do MEI ela é gratuita, tá? Então não pode ser cobrado por isso. Então, deixa eu só carregar aqui. Você Sergi, vindo nessa? Oi? só falando um pouquinho dessa questão do site, pessoal, só para reforçar, Sergi, isso é muito importante porque eu tenho alguns conhecidos que foram abrindo, de repente saiu um boleto. Isso. Né, Sergi? Então, é super importante esse ponto da gente ficar atento no momento de abrir a empresa. Por quê? Porque tem muitos sites, quando você coloca abertura de MEI, você vai clicando, aí você clica no site que não é o do gov.br, vai acabar sendo um boleto para você pagar. Muito cuidado. Exatamente. Então, o site tá um pouco ruim. Já tive, Mila, amigas da faculdade, inclusive, na época a gente estava cursando a faculdade, e fez, Anne, eu recebi aqui esse boleto que eu fiz a abertura do MEI. Eu disse, gente, a abertura do MEI é gratuita, baixa do MEI é gratuita, alteração da atividade, alteração de cadastro, qualquer alteração que você vai fazer no CNPJ do MEI também é gratuito, tá? Então, a ideia da criação da figura do MEI foi exatamente para isso, para que as pessoas conseguissem, né, se regularizar, ter um CNPJ, ter os benefícios previdenciários, porém tivesse baixo custo, né? Porque a gente sabe que para abrir uma empresa, gente, é um custo elevado, porque você vai pagar os honorários de um contador, depois de pagar os honorários de contador, você vai precisar pagar a taxa da junta. Tem algumas declarações, tem algumas licenças que você vai ter que pagar, bombeiro, prefeitura. Então,
a gente sabe que, no fundo, isso pesa um pouco no bolso do empreendedor, e por isso que teve também essa classe, a classe do MEI, para que fosse uma forma mais fácil de se regularizar, tá? E aí, como eu falei para vocês, o site não está aqui carregando. Ah, carregou. Aqui embaixo, acho que Mila tinha mandado aqui, ó, pronto. Essa aqui são todas as ocupações que são permitidas no MEI. Aqui embaixo tem essa resolução que eu trouxe aqui no material para vocês, tá? Vocês clicam aqui, conseguem ter esse material em PDF, o que ajuda bastante na hora de estar identificando quais atividades podem ser MEI e quais atividades não podem, tá? Então, qualquer dúvida, podem falar comigo, pode pedir a Mila, esse link. E aí, gente, além da atividade econômica, também tem o requisito do faturamento, né? Que aí a gente sabe que é 81 mil anual, porém, é proporcional à data da abertura do MEI, o que muita gente não fala por aí. Pensa que abri um MEI agora em outubro, exemplo, e aí eu posso faturar 81 mil. Mas não é bem assim. O MEI, ele precisa seguir o proporcional que é feito mensalmente, que é no valor de 6.750. Então, abri o MEI agora em outubro. Quanto é que eu posso faturar no mês? Você vai pegar 6.750 e vai multiplicar por outubro, novembro e dezembro, tá certo? Por 3 meses. Esse é o valor que você pode estar faturando. O que passar disso, o que é que acontece? Sua empresa vai ser desenquadrada do MEI. E aí tem aquela regra, né, de 20%. Se a empresa ultrapassar em até 20%, o desenquadramento dele só vai acontecer no ano que vem, em janeiro do ano que vem. Porém, se a empresa ultrapassar os 20%, já vai ser desenquadrada de forma imediata e retroativa, tá? E aí, por isso que é tão importante ter um acompanhamento financeiro. Por isso que é importante que o MEI entenda que ele precisa de um contador para estar auxiliando na gestão da empresa dele. O que a gente vê por aí o Sebrae pregar, as mídias, é que o MEI não precisa de contador. Quem aqui nunca ouviu isso? O MEI não precisa de contador, o MEI consegue fazer tudo sozinho, o contador é desnecessário. Então, assim, a gente escuta bastante isso, a mídia vincula bastante isso, porém, o que acontece, muitas vezes os empreendedores não têm esse controle financeiro. Vocês vão ver aí também que não é só o controle financeiro de venda, né, que é o faturamento, não é só o que vendeu. O que compra também exclui você do MEI. Então, tem que ter uma gestão financeira. E aí é que entra o contador, você que é estudante. Um dos serviços que você pode estar oferecendo para o MEI é essa gestão financeira, esse controle financeiro. Que aí pode ser feito de várias e várias formas, tá bom? Não pode ser sócio, nem sócio administrador, e nem administrador de outra empresa, tá certo? O MEI não pode, ele tem que ser único, exclusivamente isso. Não pode ter filial também. Tem que ser maior de 18 anos ou maior de 16 anos emancipado, tá certo? E só pode contratar um funcionário. E eles podem perguntar, mas Anne, o MEI não vai aumentar o limite de faturamento? Então, eu não posso afirmar a vocês que vai haver esse aumento. Por quê? Já está sendo tramitado há um tempo aí no Congresso esse aumento de faturamento e a possibilidade de contratar mais um funcionário. No caso, ter 2 funcionários no MEI. Porém, nada foi definido ainda, então não podemos trabalhar em cima de um faturamento que está para ser aprovado. A gente tem que trabalhar em cima do que temos hoje. E o que é que a gente tem hoje? 81 mil anual, ou 6.750 proporcional a cada mês, e contratar apenas um funcionário, tá? Gente, até aqui para vocês, tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Pode continuar, Sergi, tá tranquilo. Tranquilo? E aí eu falei para vocês os requisitos que levam a empresa, né, a se enquadrar como MEI. Porém, também temos alguns motivos que levam à exclusão do MEI. Sim, minha gente, a empresa pode ser excluída do MEI. E aí eu sempre brinco com o seguinte: muitos empreendedores têm medo, né, de sair do MEI,
Para eles, meu Deus, eu vou ter que desenquadrar, é péssimo, é horrível. Mas, gente, nem sempre é assim. Muitas das vezes a empresa ela vai desenquadrar do MEI porque ela cresceu. O empreendedor ele tem que começar a entender que o MEI ele é a porta de entrada. Ele não pode querer continuar pequeno, continuar com faturamento de 6.750, limitado apenas a um funcionário. O empreendedor ele tem que começar a entender que a partir do momento que ele precisa desenquadrar, é uma chavinha que mudou, é um degrau que ele subiu. Isso quer dizer que a empresa dele está crescendo. E aí, muitas vezes, a gente pode dizer, não sei se está crescendo de forma saudável, porque eu não sei se meu faturamento é bom, até faturei muito, mas não tenho lucro. Isso aí já é um outro ponto que tem que ser analisado junto com a pessoa que tenha entendimento disso, tá certo? Mas uma empresa, ela pode sim ser excluída do MEI, tá? E aí, quando é que acontece essa exclusão do MEI? Pode ser porque o faturamento dela ultrapassou o faturamento permitido. Então, digamos que a empresa faturou aí 90 mil, ou então 81,1 centavos, já ultrapassou o permitido no ano ou proporcional. Então, vai ser desenquadrada. Outro ponto, não se encaixar mais na lista de atividades permitidas. Inclusive, recentemente, o governo teve aí um entendimento de uma atividade econômica, que é a atividade de social media, que é uma das atividades mais desenvolvidas hoje no Brasil. Essa pessoa que faz esse gerenciamento de rede, principalmente Instagram, Facebook. E aí, antes, o governo ele não tinha nenhum entendimento, ele não se pronunciava a respeito disso. Porém, recente, ele se pronunciou, e o MEI, ele não pode ser MEI, o social media não pode mais ser MEI, né? Que antes tinha duas opções. Ou a gente enquadrava como publicidade, né? Uma agência de publicidade, porém o imposto é bem elevado. Ou a gente enquadrava como MEI na parte de promoção de venda, que não é o correto, mas era o que muita gente fazia, pelo fato do que eu falei para vocês logo no início, né? Que esse início de cara, você não sabe se a empresa vai dar certo, se não vai dar certo. O que é que vai acontecer? E você já abrir de cara uma empresa de porte maior, tem um custo mais elevado, né? E aí, muitos empreendedores, eles optavam por entrar como MEI. E agora, para essa atividade de social media, por exemplo, já não é mais permitido. Então, você precisa enquadrar a empresa na lista de atividades permitidas, tá certo? Se por acaso hoje essa atividade pode, amanhã essa atividade não seja mais possível estar como MEI, o que é que você tem que fazer? Fazer um desenquadramento, alterar lá a forma da sua empresa, o porte da sua empresa. Ela vai deixar de ser MEI e vai passar para uma ME, uma optante pelo Simples Nacional, ou lucro presumido, depende aí da análise que você vai fazer junto ao seu contador, tá? Ou você, contador, vai fazer para a sua empresa, para a empresa do seu cliente também, tá? Outro ponto, ser funcionário público federal também é um impedimento para ser MEI, ANI e funcionário público estadual e municipal. O estado e o município, eles têm regras próprias. Para várias coisas a gente vê isso. Exemplo, emissão de nota fiscal de serviço. Emissão de nota fiscal de serviço é feito pela prefeitura de cada município, certo? Cada município tem um regulamento. Então, eu preciso entender como é que aquele município trabalha. A mesma coisa, essa questão de ser funcionário público estadual ou municipal. Anne, se eu sou funcionário público daqui de João Pessoa, eu posso abrir um MEI? Não sei. Você vai precisar verificar junto à prefeitura. Daqui do estado do Ceará, eu posso abrir um MEI? Não sei. Você vai ter que verificar junto ao regulamento do seu estado. A regra é clara para servidor público federal. Esse, de fato, não pode ser MEI já de cara. Os demais tipos de funcionário público precisa entender como é que o seu município ou estado vai trabalhar com relação a isso, tá, gente? Ser estrangeiro sem visto de permanência também não pode ser MEI, tá?
Já fiz, inclusive, a abertura de um MEI para um estrangeiro. E foi engraçado, gente, porque antes de fazer a abertura do MEI, eu faço uma consultoria com a pessoa. E aí eu explico todos os pontos de atenção, que são exatamente esses que eu estou passando para vocês. Faturamento, possibilidade de contratação de funcionário, o que é que ele pode fazer, o que é que não pode ser feito. E aí, na hora de fazer a entrevista com a pessoa, a gente já se falou pelo WhatsApp, né, por texto. E aí, na hora de fazer a reunião, minha gente, eu não entendia direito o que é que a pessoa falava comigo. Eu não sei se qual era o país de origem, mas era muito complicado, porque ela não entendia o que era faturamento direito, eu não conseguia explicar tão bem, eu dizia, o dinheiro que vai entrar na sua conta. E aí eu não sei se ela conseguiu entender tão bem, mas também é possível fazer a abertura para estrangeiro, desde que ele tenha visto de permanência, tá? Como eu tinha falado, o valor da compra também interfere na permanência do MEI, tá? Um MEI que as compras dele ultrapassam um faturamento de 80% do valor do 80% maior que o faturamento dele, não pode ser MEI, tá? Vai ser excluído. E, Anne, como é que a Receita Federal vai saber as compras que eu faço para minha empresa? Gente, vocês acham que as outras empresas também não enviam para o governo os relatórios de venda? Vocês acham que não existem um SPED, né? A Camila aí, que é especialista, que vai estar enviando essa informação de movimentação de estoque, de vendas? E, Então, Sergi, oi. um ponto importante, né? Assim, já temos esse controle, né? A Receita já tem esse controle através do XML, SPED CMS, SPED contribuições, a movimentação financeira através da E-financeira e da DIMP. Então, esse controle, ele existe sim. A Giovana colocou aqui, né? Eu compro 90% no meu CPF, no meu CNPJ. Muitas pessoas questionam isso para nós, alunos, clientes, né? Ah, mas eu faço e ainda não fui autuada, ainda não fui notificada. E assim, a gente tem que ter em mente que a Receita, ela tem 5 anos para nos autuar. E a gente que está na área há muitos anos, né? Eu estou há uns 15, né? A Anne, eu não tenho certeza, mas assim, a gente vê que tem momentos que falta um mês para completar 5 anos, Sim. um mês para completar 5 anos, e a Receita vem. E importante, com a publicação dessa lei, desse convênio, mês passado, o monitoramento, ele aumentou. O olhar do fisco sobre todos os aspectos, o gov.br, a Isso. publicação desse convênio, tudo isso traz para o governo, o ente federado, né, um olhar das nossas movimentações. Então, você não ter sido identificada até o momento, não significa que você não será. Isso. E é isso que nós trazemos na nossa sala de aula. O entendimento legal para que não se tenha problemas futuros. Porque uma hora ou outra, pode ser que não seja mensurado, né? Mas os cruzamentos de dados da Receita vem aumentando cada vez mais. Bastante. E aí, quando chega, né, Mila, para a gente estar resolvendo, é uma burocracia muito grande, principalmente em empresa de comércio. Empresa de comércio tem mais obrigações a ser enviada mensalmente, tem o controle de estoque que precisa ser feito, o envio desse controle de estoque também. Então, assim, tem que ter cuidado, gente. Quando o contador, quando a gente vem falar, não é que a gente está querendo que você feche o serviço, claro que a gente quer, né, ter mais clientes, mas o foco principal não é só isso. Então, não é só captar o cliente, é em que ele entenda, que o empreendedor entenda que quanto mais, não vou dizer a palavra errado, mas assim, quanto mais ele faz as coisas achando que a Receita Federal não vai identificar isso, mas as coisas acontecem. Então, hoje mesmo, por exemplo, eu estava atendendo uma cliente que ela foi desenquadrada do MEI desde 2021 e ela nem sabia, ela só foi pedir o CNPJ,
acho que vai fazer alguma compra, não sei, e aí a pessoa informou, ó, teu CNPJ tá bloqueado, tá inapto. E aí ela vai falar comigo, eu fui verificar, e ela tinha sido desenquadrada há muito tempo. Por quê? As pessoas têm que entender que você abrir um CNPJ, por mais que seja MEI, é um CNPJ. Tem que ter cuidado, tem obrigações que precisa ser feito. Então, é muito comum a gente ver essas coisas acontecerem, né? E aí, como tá falando para vocês, né, a compra, ela, sim, é um motivo de exclusão do MEI, tá certo? E aí, como eu tinha a abertura também da filial, o MEI não pode ter filial, então a abertura, ele também é um motivo para a exclusão, tá? E aí, como eu tinha falado já para vocês, as vantagens da formalização, né? Que aí é o registro do CNPJ, é a segurança jurídica, são os benefícios previdenciários para você e para seus segurados, é a abertura de uma conta bancária e é uma tributação simplificada, né? Como a gente tinha falado. O MEI, ele está dentro do Simples Nacional, que é aqui esse próximo tópico. O MEI, ele está dentro do Simples Nacional e, por isso, ele tem uma tributação simplificada. O que foi que o governo fez? Ele isentou, ou seja, o MEI, ele não paga os seguintes tributos, né? Que é Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, PIS, COFINS, IPI e CSLL, que são alguns impostos federais. Então, esses impostos federais, o MEI ele está isento. E aí, o que é que o MEI paga naquela guiazinha de contribuição? 5% do salário mínimo para o INSS. Então, o que é que isso quer dizer? Todos os anos, quando tem o aumento do salário mínimo, consequentemente, também tem o aumento da guia do DAS. Por isso que é variável, todo ano se muda, porque ela é feita, ela é calculada com base no salário mínimo, tá? Tanto para empresas como para o caminhoneiro. Não sei se vocês sabem, mas existe a possibilidade do MEI caminhoneiro também. É recentemente novo, né, digamos assim, porque foi criado em 2021, exatamente dia 31 de dezembro, porque o governo ele tem disso. Ele libera as coisas assim, do nada, né? Para que a gente possa entender e saber mais. Foi exatamente na virada do ano que ele implementou a possibilidade do MEI caminhoneiro. E o MEI caminhoneiro ele também tem um faturamento restrito, assim como a empresa tradicional, e ele também contribui para o INSS, assim também como a empresa tradicional, tá? Então, ano que vem, quando tiver o aumento do salário mínimo, a guia do DAS também irá aumentar. E aí, o que é que você está contribuindo lá? R$ 1 é referente ao ICMS. Então, quem é contribuinte do ICMS são as empresas de comércio. Então, quem é comércio, na sua guia do DAS, vai vir o valor do INSS e o valor do ICMS. R$ 5 para o ISS. E o que é ISS? É o Imposto sobre Serviço. Aí são para as empresas que prestam serviço. E aí, o que é que você pode pagar, né? Você pode ser uma empresa de comércio e de serviço. Então, você vai estar contribuindo tanto com o ICMS quanto com o ISS, tá? Então, aí sua guia ela seria no valor total, ela seria no valor cheio. Anne, não faturei esse mês, meu cliente não está faturando. E aí, preciso pagar a guia do DAS ou se eu não tiver faturamento, eu não preciso pagar? O que é que vocês acham? Porque uma empresa normal, né, só paga imposto se faturar. O mês segue a mesma lógica ou é diferente? Me falem aqui no chat. Ó, a André diz que paga sim. O que é que vocês acham? Paga ou não paga? Ou, não tive faturamento, não preciso pagar o mês. Ó, Luca disse que paga. Tati, paga normal. E sim, gente, o MEI, Rosa também, ó, paga. Então, o MEI, independente de ter faturamento ou não, ele tem que pagar, sim, todo o mês a guia do DAS. Tá certo? Outra coisa, o MEI, ele pode ter até 16 atividades econômicas no mesmo CNPJ. Tá bom?
desde que uma seja atividade principal e as 15 demais sejam atividades secundárias, tá? Mas isso aí também é assunto para uma outra aula, onde eu mostro na prática como é que faz a abertura, como é que faz essa identificação das atividades também. Então, alguma dúvida, gente? Pode falar. Ô, Sergiane, tem duas perguntas no chat ali. Não sei se a Camila quer ler para ela. Camila? Tá sem sem áudio. áudio. Camila, tá sem áudio. Perdão. A Tati está perguntando, quando tem atraso no pagamento da guia do DAS e depois é feito um acordo, esses valores que foram recolhidos em atraso é contado para aposentadoria? Em tese, não, tá? Porque, inclusive, lá no próprio site do Gov, ele fala que as guias pagas no período correto. Então, tem que ser paga pontualmente até o dia 20 de cada mês. Perfeito. E também é importante, Anny, lembrar o pessoal que assim, não é que você que você está MEI, que aí mês que vem você já tem direito. Isso. Os direitos são adquiridos a partir de uma carência. E essa carência, ela é contada continuamente. Então, tem situações que é 18 meses, situações que é 12 meses, consecutivos. Então, por exemplo, vou requerer lá um benefício, né? Algum auxílio que o MEI possa ter. Eu tenho que estar com os pagamentos regulares e tem que ter um tempo de carência, tá? Isso. Isso é importante a gente lembrar. A Yane perguntou, Anny, eu tenho um cliente que ele é social media. Certo. Ele faz criação de sites, fotografias e ele é MEI. Certo. Mas a atividade principal dele é produtor de vendas. Não é ser produtor de vendas, é sim editor. Tem algum problema? Então, por mais que a atividade de social media dele esteja no KNAI secundário, né, pelo que eu entendi, tem que desenquadrar do MEI. Porque está, sim, com atividade que é impeditiva ao MEI. Independente da atividade ser principal ou secundária, ela consta no cartão do CNPJ. Então, tem que fazer a exclusão dessa atividade ou transformação da empresa. E isso, pessoal, assim, é que nem a gente comentou no começo, né? A gente constitui a empresa, a gente pode selecionar, se eu não me engano, hoje está com 413 atividades permitidas. Isso. No nosso KNAI, quando a gente vai construir, a gente pode escolher uma principal e 15 secundária, né, Anny? Exatamente. E aí você tem que escolher as atividades que você vai prestar o serviço. Que nem nesse caso que foi colocado, você está, ao exercer uma atividade que não compete àquela que você escolheu, pode futuramente ser identificado e você ser desenquadrado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. E mesmo que diga assim, mas ele não faz, não presta esse serviço, está lá no KNAI, mas ele não utiliza. Independente disso, se está no KNAI, está compondo o seu CNPJ, se está no seu CNPJ, está sendo composto por essa atividade. Então, se ela não é mais permitida no meio, você precisa fazer aí ou a exclusão, já que não utiliza, um exemplo, ou você faz a transformação da empresa. Isso que inclusive, pessoal, é até mais barato, tá? Assim, o pessoal vem me perguntar, eu fecho o meu MEI e abro a empresa, dependendo da situação, se você tiver tudo ok, eu sempre indico você fazer a transformação. Anny, a pergunta da Giovana, né? O MEI contribui também para a aposentadoria juntamente com as contribuições que é feito no CLT de pessoa física? Sim, o que acontece é o seguinte, gente. Tem aí um advogado previdenciário para tratar melhor dessa resposta para vocês, mas via de regra, o que é que acontece? Ele soma todo o período que você contribuiu para a Previdência. Então, hoje eu sou CLT, contribuí aí por, digamos, 10 anos como CLT, não quero ser mais CLT, vou ser MEI. Estou contribuindo lá pelo INSS através da guia do MEI. Todo esse período vai ser somado, esse período ele não é perdido. Por exemplo, você pode ser CLT e ser MEI, não tem nenhum problema quanto a isso. Então, isso quer dizer que você está contribuindo para a Previdência 2 vezes. E quando você for ter direito a algum benefício previdenciário, ele analisa todo o histórico de contribuição que você teve. Então, não é tempo perdido, tá?
Então, tudo que você contribui para a Previdência fica lá guardado, como foi o tipo da contribuição, porque tem contribuição como CLT, tem a contribuição do MEI, tem a contribuição do autônomo, tem a contribuição do contribuinte individual. Então, são vários tipos de contribuição. Tem complementação, e tudo isso fica no seu histórico lá, para quando você for se aposentar ou precisar de algum benefício previdenciário, ter lá o histórico da consulta para, assim, liberar o seu benefício. Só complementando, Anne, importante aqui falar o seguinte: façam o cadastro lá no meu INSS, o pessoal aqui Sim. de contábeis, o pessoal que está com dúvida, para verificar tempo de contribuição, porque quando você paga o DAS em atraso, o primeiro prejuízo que você tem é o recolhimento de juros e multa. O segundo prejuízo é que os recolhimentos em atraso não são computados para fins de carência para solicitar benefício. Então, o que a gente orienta? Faz o cadastro lá no meu INSS, tira o extrato e lá vai mostrar por tempo de contribuição, por tempo de idade, para você juntar tudo e entender qual que é o seu cenário, né? Isso é importante. Exatamente. Então, por isso que, assim, você tem que saber como é que está a sua situação para que você tenha o direito aos benefícios, né? Por isso que existe uma análise, existe uma pessoa que tem as competências da parte previdenciária para estar analisando isso junto ao seu extrato do INSS, né, da contribuição que você fez. Alguém quer falar? Não, Anne, eu vou fazer aqui a pergunta da Rê, para a gente responder. Ela está falando assim: se eu transformar a minha empresa, ou seja, ela é microempreendedora, ela observou que vai desenquadrar, que vai passar o valor, né, ou de compra, ou de faturamento, isso também vai servir para a aposentadoria dela? Olha, não tem nenhuma legislação que diga assim, vai servir. Porém, via de regra, né, seguindo a lógica da contribuição, de você contribuir de outros benefícios, de outros períodos, e tudo ser somado, você não vai perder. E assim, um ponto importante, Rê, o que acontece? Quando você é microempreendedor, você recolhe os R$60, ali dentro tem 5% do salário mínimo, que hoje é 1.212. Dentro desse pagamento de 60, de R$63, tem o seu INSS, ponto. Vamos guardar essa informação. Quando nós saímos do microempreendedor e constituímos um outro tipo de natureza jurídica, outro tipo de sociedade, nós temos que pedir para o nosso contador emitir para nós o nosso prolabore. Exatamente. E contribuir, assim, para a Previdência. Exato. E aí você vai, como o MEI, você estava numa única guia pagando tudo, tributos e previdência. Quando você for para o Simples Nacional, nessa outra constituição, que não é microempreendedor, você vai fazer o seu prolabore, ou para você, né, ou para o seu cliente, não sei. Aí você vai apurar o seu INSS e o imposto de renda. Então, você vai continuar contribuindo. No final das contas, quando você for solicitar a sua aposentadoria, vai constar X anos a Rê contribuiu como MEI. X anos a Rê contribuiu como CLT. X anos ela recolheu por fora como empresário. Então, assim, tudo isso faz um montante. Mas cada natureza jurídica do momento da sua vida vai ter um tipo de contribuição. E só emendando, Anne, a Leonora está perguntando de contribuição complementar. Anne, se você puder já arrastar, a gente já junta tudo. Isso, aí complementando o que eu estava falando, Mila, do Prolabore, caso quem esteja aqui não saiba o que é um Prolabore, gente, o Prolabore é a remuneração paga pela empresa ao sócio, ao diretor, ao contribuinte, né? Que no caso nada mais é do que um salário. Ah, Anne, mas é um salário mínimo? Não necessariamente. O Prolabore ele tem que ser de acordo com o valor do custo de vida que você tem. Então, você vai sentar, vai analisar seu custo de vida como pessoa física, você vai ver quanto que a empresa tem de disponibilidade também para pagar. Não adianta você fazer o levantamento. Ah, eu tenho que ter um Prolabore, exemplo, de R$5.000, mas sua empresa não fatura isso. Então, não tem como essa conta fechar, né? Então, você precisa analisar
a sua empresa, como é que ela vai, quanto que ela pode te pagar, quanto que tem que guardar para a empresa também, tá, gente? Lembre, o dinheiro da sua empresa não é seu. Você precisa fazer uma reserva, você precisa guardar, você precisa tirar seu prolabore para sobreviver como pessoa física. São duas pessoas totalmente diferentes. E aí, como a Mila falou, esse prolabore vai estar numa guia do INSS separado, que hoje em dia é enviado pela DCTF Web. É um DAF. E Perfeito. aí, todo mês vai ser calculado pela contabilidade e você vai ter até o dia 18, 19, 20, dependendo do mês, para pagar essa guia do INSS, que aí vai vir com código da Receita de recolhimento diferente. E como o Mila falou, todos esses recolhimentos em modalidades diferentes vai estar lá no teu histórico da Previdência. Quando chegar o momento de se aposentar, como eu falei anteriormente, vai ser analisado todo esse período e verificar como é que vai ser disponibilizado aposentadoria ou qualquer outro benefício que seja custeado pela Previdência Social, tá? Anne, Oi. vamos dar a palavra, quando você terminar, minha querida, para o Olegário e para a Eleonora, tá bom? Tá, já passei do meu horário, não foi? Não, pode continuar, minha querida. Fica Tá tranquila. bom. Até quando Não, você só puder. tá certo. Só ia falar a questão da contribuição da complementação, né? Existem algumas formas de fazer essa complementação de esse exemplo. O MEI, ele contribui com o salário mínimo, como tínhamos falado, né, de 5%. Existe, sim, a possibilidade de complementar para que ele aumente aí o benefício previdenciário quando ele precisar. Você precisa fazer um estudo junto com um contador para verificar qual a melhor forma desse complemento. Tá certo? Então, pode falar. Olegário, Eleonora, querem falar, meus queridos, por favor? Eleonora, ele Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Meu nome é Olegário, sou estudante de contabilidade. A minha dúvida é a seguinte, que você quase praticamente tirou agora, a respeito do complemento, né, sobre o MEI. Mas há de como aumentar essa contribuição para o MEI? Tem. Porque na base da aposentadoria, se aposenta só com um único salário mínimo. E há como aumentar esse valor, a gente pagar para ter um valor maior, no caso, né? Isso, a contribuição maior, né? Porque, assim, se a gente sabe que se a gente só contribui com o INSS, com um salário mínimo, consequentemente, vamos nos aposentar com o salário mínimo, vamos receber os benefícios previdenciários com um salário mínimo. Então, imagina aí, se você está acostumada a, sei lá, viver com um valor mais alto, chega uma fase e você só tem o direito a receber um salário mínimo, né? A conta não vai fechar, você vai ficar sem saber o que fazer. E aí existe o código da Receita, eu não lembro agora de cabeça, gente, para fazer esse complemento, ou você pode ir na própria Previdência e lá eles emitem uma guia complementar. No sistema contábil, quem utiliza algum sistema contábil, tem como fazer a emissão da guia avulsa também, tá? Com o código da Receita, não me lembro, gente, de cabeça. 1910, é que assim, 1910, né? Isso. E aí faz essa complementação. Só é importante aqui, né, o pessoal está perguntando da complementação, né? O que a gente precisa entender, né? São vários contextos para a gente fazer esse cálculo, para a gente identificar o quanto de complementação é possível. A gente pode emitir a complementação, em algumas situações a gente deve fazer, porque a gente só, como microempreendedor, a gente recolhe 5% do salário mínimo, que hoje está 1.212. Quando a gente faz um complemento, a gente pode chegar em percentuais. Então, o que a gente precisa entender? A gente faz uma aplicação que pode ser de 20%, de 15%, em cima do salário mínimo. Você vai entrar lá, vai emitir a guia do GPS. Só que não é assim. A gente precisa entender a pessoa, qual é o código que a gente vai utilizar. Não dá para a gente passar assim, não tem uma cartilha, sabe? Assim, o que a gente precisa entender? A complementação, ela vai ser realizada calculando a diferença do percentual que a gente pagou com o que a gente quer complementar. Então, a gente pode fazer o recolhimento até 20% do salário mínimo. Então, a diferença para o microempreendedor vai ser de 15%. Então, a gente faz esse recolhimento de 15%, que vai ficar de R$ 181,80.
Agora, quanto que a gente vai complementar, quais são os códigos, a gente tem uma lista de codificação bem grande, inclusive para quem paga por fora, sabe, quem não é MEI, sabe o pessoal que não trabalhou ainda, que quer fazer o pagamento. Então, assim, não dá para a gente ter uma definição certinha. Por quê? Porque tem vários códigos que existem para a gente selecionar. É isso, Anne? Exatamente. Por isso que é algo que, de fato, tem que ser analisado. Tem, inclusive, advogados que são especialistas nisso, né? Advogados previdenciários, contadores também que se especializam nessa parte previdenciária, porque também é interessante analisar o seu histórico com a Previdência. Isso. Porque Inclusive, você... pode falar, perdão. Não, é porque aí você... Ô, Mila, sabe que eu falo muito. Porque aí você pode fazer um tipo de complementação que não vai corresponder ao valor que você queria chegar do benefício. Exato. Por isso que existem várias particularidades. Como é que é teu histórico? Como é que tu contribuísse nos outros últimos anos? Então, por isso que é interessante ter esse extrato todo do INSS e, de fato, verificar qual é a melhor situação para você. Porque a minha relação de vida com o INSS não é a mesma da Camila, que não é a mesma da Vanessa, que não é a mesma da Lidiane, não é o mesmo da Andresa, então é diferente, por isso que precisa, cada caso tem que ser analisado da melhor forma e entendendo o contexto. Exato. E normalmente, Anne, o pessoal sempre procura a gente assim, né? Eu analiso tudo, a gente pega o extrato, mas existem profissionais, normalmente são advogados, né? Também tem contador que Isso, se especializa, né? isso. Por quê? Porque é algo que é importantíssimo para a pessoa. Então, você tem que tirar o extrato, tem que ver contribuição, tem que ver idade, tem que ver pontuação. Então, o que eu sempre oriento, inclusive para os meus alunos? Quando for passar uma orientação determinante sobre previdência, tome muito cuidado. Por quê? Porque tem o cálculo dos pontos, ao qual nós não somos especialistas. A gente faz a complementação, orienta, emite a guia, ok. Agora, eu quero receber 4 mil, quanto que eu tenho que contribuir? Aí, essas ponderações que devem ser tomado cuidado. Obrigado, Anne. Por nada. Então, era isso que quem tem que ter cuidado, né? Já teve muita gente que veio perguntando, Anne, tu faz cálculo de previdência? Não, gente, não faço cálculo de previdência, tá? O cálculo que quem deve fazer, eu acho a pessoa mais qualificada para fazer isso, no caso, é um advogado que ele trabalha nessa área e que ele vai verificar todas essas questões. Inclusive, até tive aula da pós, que o professor explicava sobre isso, e de fato, são vários cenários, são várias situações que precisa ser analisado. Ô, Sergiane, tem duas perguntas aqui. Eu não sei se você já respondeu. A Elisângela, ela disse assim, ó, em relação à contribuição complementar, no meu ponto, acho que ela estava fazendo um comentário. No meu ponto de vista, seria mais interessante fazer uma previdência privada do que pagar essa guia complementar para o INSS. Infelizmente, essa complementação não é garantia que você irá conseguir se aposentar com mais de um salário. Essa ponderação da Elisângela é assim, né? A gente ensina a doutrina, mas eu concordo 1.000.000% com ela. Assim, é muito mais interessante você fazer um aporte aí no investimento, mas isso não é todos nós que temos acesso, não é todos nós que entendemos de investimentos, e sem dúvida nenhuma, a gente não tem a segurança, porque a legislação vai mudando, mas é importante a gente entender que existe essa possibilidade, porque a questão de investimentos, seja em previdência privada, na letra de crédito, no LCI, é algo que não são todos que têm acesso, né? Legal. A Eleonora também colocou aqui, ó, a contribuição do MEI dá direito à aposentadoria por idade e por tempo de contribuição? Então, para o MEI, ele está se aposentando pelo benefício, através da contribuição do MEI, ele tem que ter 180 contribuições.
pelo menos 180 contribuições para que ele consiga ter, que daí 15 anos de contribuição, né? Ainda não temos ninguém aposentados pelo MEI. Eu acredito que é no próximo ano que vai fazer aí o tempo dos 15 anos para conseguir se aposentar. Porém, você pode se aposentar pelo acúmulo aí, né, das contribuições. Então, você é MEI e já contribuía anteriormente. E aí, até esse comentário de Camila faz muito sentido, que nem todo mundo tem acesso a essas informações da Previdência Complementar, né? Então, eu estava até esses dias ouvindo uma pessoa famosa falando o quanto que o brasileiro ele tem um déficit de informação, né? Tanta informação para se planejar um futuro de forma financeira, para fazer investimento, para falar sobre economia. Então, muita gente não tem acesso a essas informações e não sabe como proceder no futuro, né? Pessoal, só aí um adendo, né, que não tem exatamente a ver com a aula, mas tem a ver. Eu estou tentando trazer um consultor da XP para o meu projeto, né? E assim, eu estou marcando agenda com ele, tá super difícil, justamente para ele vir aqui e falar para a gente, olha, investimento de R$100, eu consigo guardar R$100. Qual que é o melhor investimento? É seguro? É fácil? É viável? É intuitivo? Por quê? Porque hoje nós não temos essa propensão a poupar. Se você tem R$50 no bolso, você vai tomar um suco, vai comer um cachorro quente, você vai dar uma volta no parque, porque você não pensa que aqueles R$50 pode ser multiplicado. Então, tá dentro daqui do nosso projeto. Eu estou tentando marcar um horário com esse agente da XP, vai ser dentro da nossa aula gratuita, nossa aula dialogada, não é para vender nada, até porque para você entrar com agente financeiro na XP tem um teto alto, então é realmente para multiplicar o conhecimento justamente por esses pontos, porque a gente precisa entender que depender da aposentadoria, pode não ser uma boa opção, 98% de chance de não ser uma boa opção. Sim. Eu fico muito feliz. Tem aqui gente também que pode trazer esse conteúdo financeiro, Mila. Vamos aí aumentar essa rede. Você falou, melhor mentora para ensinar a investir. Era exatamente sobre você, Vanessa, que eu ia falar. A Vanessa que está aqui. Vanessa? Oi, Vanessa. Eu falei assim, tem uma pessoa, porque eu não sabia se eu podia dizer aqui agora, mas você falou no comentário. Não. Vanessa, ela é especialista em finanças. Não é isso, Vanessa? A gente se conhece no Instagram. Ela é daqui de Pernambuco também. Vou deixar meu celular. Anne, dá o meu conta, porque o da XP tá difícil. Não, vamos marcar, né? Com certeza. Eu trouxe o pessoal aqui da minha turma de empreendedores, então eles estão aqui. Foi a Giovânia que falou. Ela é uma mentorada minha, e PH tá aqui, a Bruna tá aqui. A gente trouxe exatamente esse network para a gente hoje aprender com a Sergiane. E com certeza vocês também podem aprender com a gente. A gente fala sobre investimentos e empreendedores que se tornam investidores. Porque qual é a ideia principal? É que você gere renda e que você construa uma renda passiva para você não depender para o resto da sua vida do seu emprego, do seu trabalho ou do seu negócio. Para que você não seja empregado do seu próprio negócio. Então, essa liberdade financeira, ela se constrói através de investimentos. E a gente sempre costuma falar, né, que o INSS significa isso nunca será suficiente. Então, se hoje não sustenta os nossos idosos, que vocês com certeza devem ter alguém que é aposentado, mas precisa trabalhar porque precisa manter a sua saúde, precisa manter a sua casa, precisa manter medicações e tudo isso. Então, como será na nossa vez? Isso. Então, é muito importante que a gente possa construir a nossa própria aposentadoria e que a gente coloque isso como uma prioridade. Como a Camila falou, às vezes a gente está com dinheiro ali e a gente gasta com outras coisas, mas é porque a gente ainda não entendeu a importância do dinheiro no futuro. Quanto é que vale R$100 no futuro? Quando a gente começar a fazer o cálculo e vocês começarem a entender que isso pode garantir uma aposentadoria mais tranquila para vocês, isso vai entrar como um ranking de prioridade. Porque a escolha sobre a decisão do dinheiro, ela é emocional. Ou eu compro uma pizza, ou eu faço um investimento. Só que quando você vê o reflexo do investimento no futuro, você entende que existe a organização financeira para tudo. Existe a organização financeira para você comer a pizza, para você aproveitar o presente, e também existe a organização financeira de você planejar o seu futuro. Então, que haja um equilíbrio e que a gente consiga cuidar do nosso dinheiro, gerar mais dinheiro e multiplicar o nosso dinheiro.
para que aí sim a gente consiga construir um presente bacana e um futuro também de tranquilidade. Então, contem comigo aí para o que vocês precisarem. Olha aí, já conseguiu Muito. mais uma professora. Muito obrigado. É que, como eu falei no início, né, aqui a gente faz parte de um projeto de diálogos contributivos, porque é isso que a gente busca. Então, vamos sim, vamos bater um papo. A Anne tem seu celular? Tem sim. O meu arroba lá no Instagram é vanessa.mafra. A gente trabalha exatamente com empreendedores e com investidores, porque o nosso maior objetivo é tornar empreendedores investidores e que os investidores também empreendam para gerar mais renda, para investir mais e melhor. Então, gente, tem tudo a ver. Finanças e empreendedorismo são duas coisas que andam juntas, multiplicando nossa renda. Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo. Isso é super importante. Anne, mais nenhuma pergunta? Deixa eu ver. Mais nenhuma pergunta? Já passamos do nosso horário. Quer faz o encerramento, minha querida? Depois passa a palavra para mim fazer os agradecimentos? Faço sim. Eu só queria complementar, gente, com a seguinte informação, tá? O MEI que pode ter funcionário e os benefícios que o MEI tem com o CNPJ, assim que abre o CNPJ, tá? Que aí é a aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio reclusão e pensão por morte. Como já passamos aí do nosso horário, esse conteúdo do e-mail é bem extenso, eu não vou conseguir entrar com mais detalhes sobre esse conteúdo, tá? Então, outro ponto também, o MEI que tem funcionário, ele tem as obrigações normais de qualquer empresa, então, pagar um salário mínimo ou salário da categoria, férias, 13º salário, então, tudo que um empregado de uma Coca-Cola, de uma multinacional tem de direito, o empregado do MEI também tem direito, o funcionário do MEI também tem direito, a rescisão, a aviso prévio, a tudo no mesmo modelo de um outro tipo de empresa, tá? E aí, gente, para concluir, as obrigações que o MEI tem, né, é pagar todo mês, via de regra certinho, sem atrasar a guia do DAS, emitir nota fiscal quando prestar serviço ou vender para a pessoa jurídica. Isso é o que é obrigado, porém as empresas têm que ter a cultura de emitir nota fiscal para todas as transições, tá? Preencher o relatório mensal das receitas, guardar as notas fiscais, enviar a declaração anual de faturamento e ter o cuidado aí com a compra de fora do estado, porque pode estar pode ser devido ao pagamento do ICMS fronteira, tá bom? Então, gente, esse aí, de forma bem breve, bem resumida, são todas as particularidades de um MEI. Encerro aqui o conteúdo da nossa aula, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado. Camila, me desculpe por ter passado do horário. Eu sempre vou falando muito. Mas eu quero agradecer por estar aqui. Amei a aula. Quem não me segue no Instagram, gente, me siga no Instagram, tá? Me acompanhe. Então, eu sempre estou trazendo esses conteúdos. Eu vou colocar aqui o meu arroba de novo aqui no bate-papo. Então, me sigam lá. Quem fez aqui o Stories, me marca também, tá? E sempre que quiser, Camila, estou disponível aqui para estar trazendo mais conteúdos e poder estar ajudando mais e mais pessoas, tá certo? Minha querida, gratidão, sensacional, você é maravilhosa, graças a Deus, muita gente contribuindo com o nosso projeto. Eu quero agradecer a participação de todos, alguns recadinhos importantes. Primeiro ponto, a gente vai mandar o certificado de participação para todos que se inscreveram e participaram, tá bom? Eu como docente, a Sergiane também, a gente vai mandar para vocês também o nosso material de apoio, que foi o que a Sergiane utilizou. Quero convidar vocês para a nossa próxima aula, de dezembro, que vai ser com o conselheiro do CARF. É importante a gente entender o olhar da Receita Federal, então vai ter aqui com a gente um conselheiro do CARF, que eu fiquei assim, meu Deus, fiquei super lisonjeada de ter uma pessoa de tão alto peso aqui conosco. Então, ele vai vir, se inscreva na nossa próxima aula. A Márcia colocou aqui para nós o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente mantém atualizado as legislações. Convido vocês para nos seguir também nas redes sociais. Eu publico as atualizações legais, insights, rotinas de trabalho,
tudo por lá, tudo vinculado à nossa área de conhecimento. Quero agradecer a participação de todos vocês. Se inscrevam na próxima aula, entre no nosso grupo de atualizações, nos siga no Instagram. E vamos fazer uma fotinho, por favor? Vamos embora. Inclusive, eu vi que tem aluno aqui da mentoria, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pessoal. É porque tem muita gente na sala, a sala está cheia. A gente estava com mais de 40 pessoas. E só quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final, tá? Sempre que quiser, Mila, posso estar indicando mais pessoas, tá? Para estar aqui participando desse projeto incrível. Não, então, vamos lá. Super maravilhoso. E só mais uma coisa, se tiver alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram abordar, manda pra gente no direct que a gente traz para nossa aula, tá bom? Eu vou fazer a fotinha da gente aqui. Envia no grupo depois, Mila. Sorriam. Pronto, fiz, gente. Brigadão. Beijão. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.